Bom dia a todos. Mais uma apresentação daqui da disciplina Ética e Direito Ambiental do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Salvador. Hoje nós vamos ter a apresentação da pesquisadora Rivane Santos Lins. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Unifax e mestranda em Direito aqui pela Universidade Católica do Salvador. Ela vai falar sobre os danos ambientais advindos dos resíduos sólidos das instituições de serviço de saúde. Rivane Lins, você está com a palavra, boa sorte. Bom dia a todos e a todas. Dou início, então, à apresentação acerca dos danos ambientais advindos de resíduos sólidos das instituições de serviços em saúde, como requisito da matéria de temas de éticas ambientais da Universidade Católica do Salvador. Uma classe especial de resíduos gerados pelo homem se refere aos resíduos sólidos de saúde, também chamado de RSS, comumente denominado lixo hospitalar. Essa nomenclatura, lixo hospitalar, sofreu uma modificação no ano de 2018, que foi com a RDC número 222 de 2018 da Anvisa. Então, anteriormente ao ano de 2018, era chamado de lixo hospitalar, porém, atualmente recebe essa nomenclatura de resíduos sólidos de saúde. E esses resíduos de saúde engloba tanto os serviços prestados aos seres humanos quanto aos animais. A questão colocada em evidência é exatamente a destinação final desses resíduos em saúde, e não necessariamente a quantidade dos resíduos produzidos, porque das bilhões de toneladas geradas, apenas 2 a 3% desses resíduos são de saúde. Porém, é um problema muito amplo que envolve uma discussão política, econômica, ética e ambiental, levando-se em consideração os potenciais riscos ambientais que o descarte indevido desses resíduos podem gerar, tanto no meio ambiente, necessariamente falando, a fauna, a flora, quanto para os seres humanos. Outra modificação, outra alteração com essa RDC foi a inclusão de serviços de estética e também estúdios de tatuagem, que anteriormente não eram previstos e não encontravam nenhuma normativa que explicassem ou que abrangesse essa forma de descarte e também esses resíduos. Esses resíduos sólidos de saúde levam a essa nomenclatura e é feita com base no tipo de potencial risco que eles apresentam para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, são selecionados como A, B, C, D e E, sendo os diferentes tipos de riscos apresentados. No Brasil, como falado anteriormente, essa classificação é regulamentada pela Resolução RDC 222 de 2018 da Anvisa. Então, os resíduos de classificação A são os resíduos biológicos. Eles apresentam os agentes biológicos que podem representar um potencial risco de infecção para a sociedade e para o meio ambiente. Como exemplos, temos os sangues e hemoderivados, culturas e estoques de agentes infecciosos, ainda tecidos e órgãos tanto de seres humanos quanto de animais, e seringas e instrumentos que podem ter potenciais contaminantes. Eles devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos brancos e apresentam essa logo, demonstrando potencial risco infectante. E o descarte incorreto desses resíduos podem apresentar uma contaminação tanto do solo quanto da água, levando-se em consideração que são micro-organismos patogênicos que, ao serem descartados sem o devido tratamento, contaminam os lençóis freáticos, o solo e também corpos d'água. E ainda tem o risco da prorrogação de algumas doenças, como a exposição ao vírus do HIV, tuberculose ou hepatite, tanto para os animais quanto para os seres humanos. No grupo B, temos os resíduos químicos. Esses resíduos químicos incluem
substâncias químicas que são perigosas, que podem ser inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou reativas. Esses exemplos incluem medicamentos vencidos, como, por exemplo, antibióticos, produtos de quimioterapia, reagentes laboratoriais ou termômetros contendo o mercúrio. Quando um medicamento, como por exemplo um antibiótico vencido, é descartado sem o devido tratamento, ele pode gerar uma lesão, um dano ambiental nos lençóis freáticos, por exemplo, criando algumas bactérias que vão ser resistentes a esse medicamento, gerando problemas de saúde pública. Podem emitir ainda gases tóxicos à sociedade, ou uma toxicidade crônica e aguda, que em certo grau são irreversíveis, levando-se em consideração a resistência dessas bactérias. No resíduo C, temos os resíduos radioativos, que são resíduos que contêm materiais radioativos usados em procedimentos médicos, como radioterapia e diagnósticos por imagens. Quando falamos em resíduos radioativos, imaginamos logo casos mais latentes, mais assustadores na sociedade, como o exemplo de Chernobyl, que é uma região que contém um alto grau de elementos radioativos. Mas no Brasil temos um exemplo que foi um caso ocorrido em Goiânia, em 1987. Foi quando 2 catadores de reciclagem entraram em um instituto abandonado, o Instituto de Radioterapia, e começaram a realizar o processo de desmontagem de um equipamento que era utilizado para a radioterapia. Então, após esse processo de desmonte, foram até um ferro velho e venderam o equipamento de mais de 300 quilos. O dono do ferro velho, com mais 2 prestadores de serviço, deram continuidade nesse processo de desmonte e encontraram uma cápsula contendo um pó branco de aproximadamente 19 gramas. Esse pó, durante o dia, apresentava essa cor esbranquiçada e à noite ele era um pouco reluzente. Então, essa modificação, essa alteração de cor, causou bastante curiosidade na população. Então, esse dono do ferro velho levou um pouco desse pó para casa e deu ainda para o seu irmão. O seu irmão, novamente, deu para outras pessoas e foi constatado que esse pó estava causando algumas alterações no bem-estar, algumas queimaduras de pele. Foi quando levaram essa substância para a vigilância sanitária do local e constataram que tratava-se do césio. Esse caso foi conhecido como Césio 137. 4 pessoas acabaram falecendo e aproximadamente 250 pessoas foram contaminadas. Tanto que essas 4 pessoas que faleceram foram enterradas em caixões com chumbo, para não propagar ainda mais essa radioatividade. E vários resíduos que também foram contaminados foram colocados nesse local, que é uma caixa de blindagem que é concretada. E além de ser concretada, foram enterrados. Então, esse é um dos diversos casos que demonstra-se a necessidade do descarte correto desse tipo de resíduo, pois essa empresa acabou deixando esse elemento, esse equipamento de radioterapia, por questões burocráticas de documentação e ocasionou diversas mortes. O Estado foi responsabilizado para pagar uma indenização, porém certos danos são irreversíveis, tanto danos ambientais quanto para os próprios seres humanos. Nos resíduos D, são considerados os resíduos comuns, que são os resíduos também gerados pela população urbana e rural, e não necessariamente pelos centros que prestam serviços em saúde. São os frascos, garrafas, vasilhas, aqueles potes de marpentex, e devem ser descartados em lixeiras
revestidas com sacos pretos, que podem ser também resíduos recicláveis. E o E, temos os resíduos pérfuro-cortantes, que apresentam um alto risco, tanto para os seres humanos, como a contração, como a possibilidade de contrair doenças infecciosas, quanto para os animais também. E temos que pensar na exposição dos prestadores de serviços que realizam esse processo de reciclagem ou coleta do lixo, que em certo grau estão mais suscetíveis à contração de possíveis doenças, como, por exemplo, o HIV, levando-se em consideração que trata-se de resíduos que contêm contaminações por patogênicos, que são agulhas, lâminas e etc. Esses resíduos precisam passar por um tratamento e uma destinação correta. E são vários os tipos. Temos a autoclavagem, que é um tratamento térmico utilizado principalmente para os resíduos biológicos, que são os resíduos da classe A. Esses resíduos apresentam elementos, agentes patogênicos e precisam ser submetidos a uma alta temperatura para a retirada desses agentes. Temos a incineração, que é um método de queima controlada, utilizado para os resíduos biológicos de alto risco e certos tipos químicos. Um exemplo é o município de Camargo, situado em Rio Grande do Sul, onde, durante um certo período, uma empresa que prestava serviços à saúde começou um processo de incineração. Então, a população começou a dar entrada nos hospitais, apresentando problemas no trato respiratório. Demonstra-se, então, a necessidade dessa incineração ocorrer afastada dos centros urbanos e centros rurais, para não expor, né, a sociedade nem os animais, a fauna, a flora. Tem a forma de descarte de destinação final pelos aterros sanitários controlados, que são diferentes do lixão, exatamente pelo fato de ser uma destinação mais rigorosa, um processo mais rigoroso. E são resíduos tratados e resíduos comuns que vão para esse aterro sanitário controlado. E o processo de reciclagem, que são os resíduos do grupo D, que não apresentam possíveis riscos e podem ser reciclados, como papéis e plásticos. Porém, o percentual de reciclagem no Brasil ainda é muito baixo, de milhões, bilhões de toneladas de lixo, de 7 a 8% passam por esse processo de reciclagem. Tem um autor chamado de Hans Jonas, ou Hans Jonas, que começou a elaboração de sua obra, O Princípio da Responsabilidade, uma ética para a civilização tecnológica, ali em torno de 1970, início de 1980, que foi uma época em que o mundo começou a experimentar uma nova onda de tecnologia, não necessariamente a tecnologia que presenciamos atualmente com a inteligência artificial, porém o iniciozinho dos métodos tecnológicos. E ele traz à tona a barbárie cometida na Alemanha nazista, exatamente pelo fato de ter sido uma barbárie que não ponderava valores morais. Então, ele faz essa comparação, levando-se em consideração que a sociedade vive um hiperconsumo e uma alta produção de lixo sem se ater aos possíveis riscos, aos possíveis danos que estão gerando a certos grupos, sem pensar também na sociedade futura. Então, são toneladas de bilhões de lixos produzidos, uma sociedade que está vivenciando uma necessidade de desejo de produção ainda mais evidente, sem pensar nos possíveis recursos que a sociedade futura pode não ter,
como uma água ou ainda os recursos naturais. Ele usa o conceito da máxima kantiana, porém de forma atualizada. A máxima kantiana colocava a moral como um parâmetro universal, ou seja, temos que ter nossas atitudes, pautar nossas atitudes em valores morais que podem ser utilizados como uma máxima universal. Então, por exemplo, matar é moral? Não necessariamente. Podemos utilizar o Instituto da Legítima Defesa, mas se em algum parâmetro, em algum grau, não for considerado moral, então não poderia matar nem legítima defesa. Mas Hans Jonas utiliza essa máxima de forma diferente. Temos que pautar nossas atitudes em valores morais como forma de preservar a nossa vivência em sociedade e de forma digna, pois não vale apenas viver de forma que a nossa vivência não seja autêntica. Temos que viver pensando também na sociedade futura, não só na sociedade, como nos animais, na fauna, na flora, levando-se em consideração que o ser humano não está no centro do universo, ele está em conjunto, o ser humano habita na sociedade. E ainda além, para ele se manter vivo, ele precisa de elementos que possibilitem essa vivência. O objetivo do desenvolvimento sustentável 3 e 12, que são a ODS de saúde e bem-estar e a ODS de produção e consumos responsáveis, estabelecem algumas metas futuras e estão associadas diretamente ao tema. Na ODS 3, tem-se como meta a redução da mortalidade materna, que pretende reduzir a mortalidade materna global para menos de 70 por 100 mil nascidos vivos. Temos o fim das epidemias, que até 2030 pretende se erradicar doenças, epidemias como AIDS, tuberculose, malárias, doenças trópicas negligenciadas, hepatites e combater também doenças transmissíveis. Essa segunda meta está associada diretamente ao tema, levando-se em consideração principalmente o descarte correto dos elementos patogênicos que podem ser transmissíveis caso eles não sejam devidamente tratados. Como meta 3, reduzir a mortalidade infantil. A meta 4, as doenças não transmissíveis, que é reduzir 1/3 das mortes prematuras causadas por doenças não transmissíveis, que são as doenças cardíacas, câncer, diabetes, por meios de prevenção e tratamento. Parte das doenças atualmente são consideradas genéticas, porém outras, que é a grande maioria, estão associadas a fatores ambientais. Então, essa meta pretende reduzir essas doenças não transmissíveis necessariamente pelos fatores ambientais, não necessariamente pelos genéticos, mas podendo incluir também, levando-se em consideração que a exposição a certos elementos podem causar alterações no DNA. Tem o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, que pretende garantir que todos tenham acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar e também a educação. E como meta 6 é a redução por mortes por poluição. Pretende-se reduzir substancialmente o número de mortes e doenças decorrentes de produtos químicos perigosos, poluição do ar, da água e do solo. No tópico, logo na introdução, eu falei sobre o percentual que é muito baixo desses resíduos sólidos em saúde em comparação aos resíduos gerados pela sociedade urbana, pela população urbana ou rural.
Só que, apesar desse percentual ser muito baixo, de 2 a 3%, essas substâncias, esses resíduos, quando descartados de forma incorreta, podem gerar graves danos à sociedade, que não estão necessariamente ligados aos resíduos recicláveis, mas a resíduos pérfuros cortantes e etc. Como a ODS 2, que é a 12, que é a produção e consumos responsáveis. As principais metas da ODS 12 está, primeiro, a redução de resíduos, diminuir substancialmente a geração de resíduos através de prevenção, redução, reciclagem e reutilização desses materiais. Tem-se o uso eficiente desses recursos materiais, que visa garantir o consumo e a produção de bens e serviços que sejam eficientes em termos de uso de recursos naturais e de energia. Tem-se ainda a gestão sustentáveis de produtos químicos, que visa minimizar os impactos negativos de substâncias químicas que sejam perigosas e todos os resíduos em humanos e no meio ambiente, através de práticas ambientalmente adequadas de manuseio e de descarte. Tem-se o desperdício de alimentos. Essa meta visa reduzir a metade dos desperdícios de alimentos per capita no nível de varejo e de consumidores, além de reduzir as perdas ao longo das cadeias de produção e estabelecimentos. E como meta 5, é o incentivo às empresas, especialmente as grandes empresas transnacionais, a adotarem práticas sustentáveis para integrar informações sobre sustentabilidade e seus relatórios. Tem um planejamento de gerenciamento de resíduos sólidos que todas as empresas, necessariamente de prestação de serviços de saúde, precisam logo no início do projeto conter a forma de descarte, a destinação final, quais vão ser os resíduos sólidos gerados ao longo do tempo. Então, observa-se que essa exigência desse plano de gerenciamento do resíduo sólido engloba tanto a ODS 3 quanto a ODS 2, levando-se em consideração que, com todas as informações e a forma de descarte, de tratamento, vai ser viável um planejamento para a destinação correta e o tratamento desses resíduos, para não gerarem mais danos à sociedade, à fauna e à flora. Agradeço a vocês por ouvirem a apresentação. Muito obrigada. Parabéns, Ruivane, pela sua apresentação. Rivane, não é isso? É. E vamos dar início aqui aos debates. Paro de compartilhar ou continuo? Pode parar.